Olá a todos, estamos aqui para mais um Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Já ultrapassámos o número 100, como sabem, dos nossos episódios. Nunca pensei que chegássemos tão longe, mas de qualquer forma ainda bem que aqui estamos e hoje vamos falar sobre um tema que a todos nos preocupa e que enche manchetes de jornais, tem muita comunicação à volta dele, que é a questão da corrupção. E temos connosco alguém que muito tem estudado o assunto e que é docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, para além de advogado. O Dr. Miguel Câmara Machado está aqui hoje para nos falar sobre corrupção na perspectiva da docência e espero que no final deste podcast todos tenhamos um pouco mais de noção do que de facto temos à nossa frente e do que se pode fazer para melhorar todo este combate, que no fundo é um combate extremamente difícil, mas que é essencial para qualquer democracia. Muito obrigado, Dr. Miguel, por estar aqui connosco mais uma vez, como sempre, com a disponibilidade total para colaborar com o nosso Conselho. E a primeira pergunta que eu lhe coloco, é, no fundo, o que é isto da corrupção e, para quem nos ouve, quando é que nós estamos perante corrupção? Então, muito obrigado, Sr. Presidente, pelo convite, pelos vários desafios que me vai fazendo desde o branqueamento de capitais, e gosto que tenha dito que eu venho cá falar da corrupção na perspectiva da docência e não da perspectiva de ser um corrupto, mas... É importante sublinhar isso, é importante sublinhar. Mas a corrupção é um fenómeno de captura de interesses, que podem ser interesses públicos ou privados, para... obter ou para perseguir outros interesses. Nós normalmente estamos habituados, até porque o conceito de corrupção jurídico-penal corresponde ao conceito de suborno em termos amplos, não é? Eu pago-lhe para obter um favor, e é um conceito muitíssimo antigo. Pronto. Eu, de facto, a minha questão de docência e de investigação académica, que começou mais ou menos há 15 anos no meu mestrado, teve tanto a vertente processual penal como a vertente de estudar o direito romano, e vou tentar usar várias pistas para dar aqui 7 luzes que eu acho que nós, na Roma Antiga, já havia esta preocupação. Né? Nós, se formos ver o Gladiador 2 agora ao cinema, já vemos os senadores e os imperadores a serem comprados de alguma maneira, e a corrupção tem esta dimensão de eu comprar a posição de alguém, portanto, eu pagar, seja em dinheiro, ou seja com favores, ou seja com dar uma vaga numa universidade, seja com vários tipos de comportamentos, e receber como contrapartida um favor que normalmente nós associamos mais a um favor público. Portanto, eu ser beneficiado num concurso público, ou eu ser beneficiado numa determinada atribuição de um subsídio, etc. Mas pode haver corrupção, não sei se agora não haver já a série do Senna na Fórmula 1, há alguns, os primeiros episódios, o Ayrton Senna vai sendo prejudicado de várias maneiras, com pequenos atos de corrupção, mas pode haver com EML, que não, se eu chegar e disser para não multar, ou tentar passar a minha multa para baixo do monte. Portanto, há corrupção no setor privado, há pequena corrupção. Mas só para percebermos, no fundo, é quase, e já que foi a Roma, tem tudo a ver, a ideia de corrupção, com uma certa estruturação social. Completamente. Porque a partir do momento em que há estruturação social é que se verifica esse fenómeno. Sim, tem a ver com estruturação, com o tal contrato social, não é? Nós não falamos de... Eu dou aulas, aquilo que dou aulas há mais tempo na faculdade é aulas de direito comparado. E nós somos romano-germânicos, não somos common lawyers, mas não falamos de direito grego. Mas começo sempre por falar de 3 grandes filósofos, por isso falamos de pensamento grego. Sim. O Sócrates, que tem a ver com essa ideia de contrato social, que começa por perceber que vai ser condenado à morte, e que depois foi condenado à morte,
e morto por cicuta, com envenenamento por cicuta, e os amigos dele dizem, olha, foge, para não seres condenado e para não morreres. E ele diz, não, se eu fugir, eu vou estar a negar tudo aquilo que eu defendi da comunidade, que depois o Rousseau vai desenvolver na ideia de contrato social, etc. E depois temos, por um lado, o Platão a apelar à melhoria do direito, o direito pode ser aperfeiçoado, e a apontar naquele quadro da Escola de Atenas para as ideias para a justiça, e o Aristóteles a fazer as várias diferenciações. Portanto, ele é que seria o primeiro professor de direito comparado. O direito começa mesmo em Roma. Os romanos, o Império Romano é espetacular em tudo. Não é? O sestércio era uma moeda mais forte do que o euro. A expansão geográfica vai desde o norte da África até à muralha de Adriano na Escócia e durou um tempo gigantesco. As estruturas de engenharia, as estradas que nós construímos hoje em dia ficam com buracos poucas semanas depois, e as estradas romanas ainda se aguentam, e os aquedutos e essa coisa toda. E com menos meios. Mas por mais... e duraram 2 milénios, e o Império Romano, nós às vezes ignoramos aquilo aonde se chegou para combater a corrupção, porque houve, obviamente, governadores muitíssimo corruptos nas várias províncias romanas, e houve julgamentos. A questão é que, por exemplo, nós estamos a falar em situações de, no fundo, de distinguir aquilo que tem relevância penal do que não tem relevância penal. Porque se, no fundo, há situações que podem ser qualificadas quase como pequena corrupção, sei lá, o segurança que deixa passar alguém e entrar no estádio, pequenas coisas deste tipo. Depois temos é que perceber em que dimensão é que elas devem ou não devem ser criminalizadas. Eu acho que, por um lado, criminalizadas, por outro lado, uma das ideias que eu vou falar, e que os romanos tiveram, de certa forma, foi o princípio da oportunidade penal. E que o tempo é escasso, os meios são escassos, e nós temos de ter noção de que não podemos ir contra tudo. E isto, um dos grandes problemas que nós temos em Portugal, são a história dos megaprocessos. Portanto, é melhor fatiar o elefante para... Acho que era o Presidente da República que falava disso sobre um tema qualquer. Mas é melhor nós fatiarmos os casos, os grandes casos de corrupção, porque senão é impossível tratarmos-los, enfrentarmos-los e haver processos judiciais que vão do início até ao fim. Se calhar, antes de irmos ao princípio da oportunidade, então, na sua opinião, e considerando o direito comparado e até a história do direito que referiu, até remontando a Roma, porque, no fundo, por muito que nós queiramos, nós não somos originais. Não somos. E por mais que achemos que somos especiais, não somos tão especiais quanto isso. Sim. Que lições é que acha que nós poderemos retirar de todo o seu estudo, histórico ou comparado, para, por exemplo, definir a melhor forma de combater a corrupção em relação às equipas que se constituem, à qualificação, à especialização? O que é que acha que era realmente importante fazer nesse campo? Então, considerando até a sua natural vertente académica. Então, eu não sou a única pessoa que tenho estudado isto. O diretor da minha faculdade neste momento é um professor de Direito Romano. O Direito Civil, e que será um ótimo convidado, muito melhor do que eu e mais animado, e que eu recomendo vivamente para que venha cá, o professor Vera Cruz. O nosso direito, o nosso Código Civil, é pensado, o BGB, por um Savigny e o Thibault, que eram 2 juristas alemães, e o anterior Código Civil também era pensado pelos professores de Direito Romano que trabalharam para o Napoleão Bonaparte para fazer o Código Civil Napoleónico, que foi também inspirou o nosso Código Civil de 67. Para os romanos, curiosamente, o ilícito, ou os ilícitos, que serão 3, associados à corrupção, começam por ser ilícitos civis. E é engraçado porque a corrupção tem uma característica que é as pessoas querem ver a justiça ser feita mais do que... ou está ao nível dos crimes de sangue, quase. Porque são crimes contra a sociedade, como dizia há bocadinho, crimes contra a comunidade, e nós queremos ver também, queremos ver-nos a ser compensados. Era isso que eu lhe ia perguntar, ou seja, olhando para a reação mediática e a tão falada percepção, muitas das vezes nós até parece que é mais grave
um ato de corrupção do que matar alguém. Sim, e não é. Isto é, há quem diga que a corrupção é um crime sem vítimas. Eu discordo. Nós somos todos vítimas da corrupção. A descrença generalizada no sistema político Sim. é uma coisa que nos afeta a todos e que é problemática. E acho que a corrupção é um crime grave. Compreendo a opção do nosso legislador de dar penas maiores a quem elimina uma vida ou a quem faz danos físicos. Todos os crimes que têm penas maiores do que crimes de corrupção. Eu não acho que o nosso Código Penal é um código desgraduado. Acho que, eventualmente, na relação entre penas para pessoas coletivas e para pessoas singulares, há ali um problema até com as contraordenações, de que não temos tempo para abordar aqui. Mas a verdade é que em Roma, mais uma vez, posso recuperar, se nós formos, basta ver o filme, mas se entrarmos em Roma, a principal coisa que vemos do que resta do Império Romano é o Coliseu, que é o grande estádio de futebol. E ao lado também resta o Fórum. O Fórum, onde nós ainda hoje há traduções, atualizações do Cícero, das Catilinárias. As pessoas enchiam o Coliseu para ver o desporto, para ver os leões, para verem as cardigas, para verem as corridas todas, etc. Para verem a justiça ser feita também, porque as penas eram aplicadas no Coliseu. Mas depois as pessoas também enchiam o Fórum para ver os grandes advogados a litigar e a fazer aquela estrutura triangular. Temos um juiz, um acusador e um defensor. E esta origem, este modelo, é um modelo de Roma que se mantém hoje em dia. Se nós formos a Pompeia o que levou com o vulcão em cima, os tribunais estão mais intactos e estão, se calhar, melhor em condições do que alguns tribunais portugueses que têm buracos por todo lado. Mas a verdade é, nos nossos canais de televisão, as CMTVs, etc., os programas que têm mais audiência são o quê? Jogos de futebol, programas de comentário político, programas de comentário desportivo e programas de comentário de justiça. E temos a sentença também, que é um tal Exatamente. programa. Isto é, o comentário político só virá muito depois disto. Portanto, é desporto e é justiça. Aquilo, seja a justiça de sangue, seja a justiça de corrupção. Ver alguém ser preso, ver os pedófilos, ver os corruptos, ver os homicidas, etc. Portanto, era em Roma assim, é a natureza humana. Portanto, nós queremos ver a justiça ser feita. Isso depois tem a ver com quando nós estudamos na faculdade o direito penal, as finalidades especiais da pena, seja em termos de finalidades gerais, positivas ou negativas. Para eu reprimir, dizer às pessoas não podem agir como aquele tipo, ou positivas, estão a ver o tipo que passou à frente vai levar um castigo. Mas eu acho que há alguns problemas que em Roma se foi aprendendo e que nós podemos retirar lições. E também para podermos libertar a nossa conversa um bocadinho, ultrapassava isso. Eu acho que há um problema grande em Portugal e na União Europeia, que há alguma falta de especialização para investigar corrupção. Nós tivemos foi criado o DIAP, foi criado o TCIAP, passámos a ter o Tribunal da Concorrência e Regulação, etc. Não temos tribunais especializados de corrupção. Há muitas pessoas que defendem isso. No entanto, sempre que, apesar de todos os programas dos partidos, dizia há pouco que é sempre um tema muito quente, todos os programas, acho que não há programa de partido político que não inclua a palavra corrupção desde há 5 ou 6 anos. Desde há 10 ou 20 anos. A verdade é que, no entanto, todas as propostas de reforma constitucional que existiram nas últimas legislaturas não incluíram a necessidade de ultrapassar a proibição constitucional para criar tribunais especializados. É verdade que há juristas que dizem que poderíamos ter alguma especialização, gabinetes especializados, ligados aos tribunais, mas eu acho que seria bom a Constituição consagrar esta
realidade de que as pessoas queriam ter tribunais onde houvesse maior transparência, Sim. maior visibilidade da justiça que é feita, maior celeridade e maiores meios. Isto é, por um lado, tanto os juízes como o Ministério Público precisam, por um lado, de computadores melhores, meios tecnológicos, porque do outro lado estão advogados, que são batalhões. Eu adoro advogados, eu sou filho de advogados, neto de advogados, advogado, eu próprio, e acho que toda a gente tem direito à defesa, e não quereria nunca ser juiz, procurador não sei, mas acima de tudo não gostaria de andar pelo país inteiro. A carreira de procurador acho que tem um lado missionário que é pena, e acho que afasta muito boa gente da carreira de procurador, como de juiz. Mas acho que era bom haver economistas, data scientists, haver também juristas especializados nestas matérias. Mas acha que isso não é possível de acontecer no atual sistema? Acho que o atual sistema até podia ser, mas a verdade é que as iniciativas que houve de prevenção e combate à corrupção, desde logo olhando para a agenda 2020-2024, são muitíssimo desanimadoras, para tentar manter um ar sério, se não risíveis. O MENAC, o Mecanismo Nacional de Combate à Corrupção, demorou muito, foi criado em 2020, depois andou-se para descobrir uma sede, para descobrir um presidente, para descobrir uma equipa, e neste momento chegámos a 2024 e tem metade do quadro técnico contratado. Não há... Uma coisa é os partidos dizerem nos programas que têm a corrupção, mas depois há uma frase que diz-me onde é que pões o teu tesouro, que eu dir-te-ei onde é que tens o teu coração. Não é? Onde é que tu gastas dinheiro? Se nós não gastamos dinheiro em contratar pessoas para trabalhar no MENAC, se não gastamos dinheiro para fazer uma estrutura do MENAC descentralizada, que trabalhasse com as câmaras municipais, onde há muita corrupção. Portanto, há muitos sinais de combate à corrupção e de investimento que não têm sido feitos. Portanto, eu acho que era possível prever legalmente, dentro da nossa Constituição, de um estatuto próprio de gabinetes de apoio aos juízes e ao Ministério Público, que não existe. Deixe-me só perguntar-lhe o seguinte: esse estatuto próprio dos tais gabinetes de apoio, tem-se falado muito ultimamente na questão da criação de equipas de apoio aos juízes. Isso tem sido as assessorias, tem sido programa de algo. Exato. Não é a mesma coisa? O que é que distinguiria os gabinetes de apoio dessas propostas que para aí andam? Então, eu acho que aqui, eu estou a falar de gabinetes de apoio ultra especializados. Sim, claro. Com orçamentos mais caros e que eventualmente saíssem mais dos budgets que eu imagino que esses gabinetes de apoio que se têm falado, porque contratar engenheiros e data scientists é muito caro. E para estes casos de corrupção, que exigiriam respostas mais céleres, porque acho que um dos problemas é um homicídio pode demorar mais tempo a ser julgado, infelizmente. Uma coisa é ter uma pena maior, outra coisa... Mas também acho que se tem que ter noção de que as famílias da vítima têm que ver a resposta da justiça na sua vida, mas a corrupção exige que estejam a funcionar sistemas, computadores rápidos e rapidamente a funcionar. E por isso também é que eu acho que, como dizia há bocadinho, não vamos perseguir toda a bagatela penal, toda a pequena corrupção, todos os casos de corrupção. É só porque a questão que coloca, e bem, dos gabinetes de apoio e o tal estatuto próprio, parece-me bem. Agora, o que eu sinto é que a criação dos tais gabinetes de apoio, da assessoria, do que quisermos chamar, vai sempre esbarrar no orçamento. E aí é que está o problema, porque enquanto nós tivermos as tais medidas nos programas, combater a corrupção, etc., mas sem grande concretização, porque é o que acontece muitas das vezes. Para quê? Para depois chegar à altura e só se concretiza o que terá um efeito mediático maior, etc. E a questão da corrupção é precisamente uma questão de meios. Aliás, o Procurador-Geral na semana passada falou disso. Meios, disse isso várias vezes.
faltam-lhe meios. É mais, eu acho que muito mais do que leis, aquilo que falta em Portugal neste momento é dinheiro. É. E acho que... E falta em muitos domínios da justiça. Isto é, nós estou a falar sobre a corrupção, mas eu também dou aulas na Faculdade de Psicologia. Dou aulas na Faculdade de Direito e vou dar uns módulos à Faculdade de Psicologia. E nós não temos os psicólogos nas prisões que são necessários. Claro. Portanto, nós não temos consciência de que, era como dizia, uma coisa que dá visibilidade, investir na justiça não dá visibilidade. Não é popular, não é popular votos. ao ponto de ganhar eleições. E esse é que é o problema. Porque não é colocar o dinheiro e a seguir temos os criminosos todos presos, os corruptos todos presos. E esse é que é o problema. É um bocadinho mesmo que se passou quase com a drenagem em Lisboa, não é? Até as pessoas terem a verdadeira consciência de que aquilo tinha mesmo que acontecer, aquilo foi sendo empurrado com a barriga, porque, por um lado, havia obras em todo lado e que chateava as pessoas. Eu trabalho ao pé Exato. Portanto, eu acho que tem muito a ver com isso. Todo o desinvestimento tem vindo a ser no fundo, o desinvestimento na justiça já vem de há anos, dezenas de anos. Como se viu nos casos das prisões agora, as prisões que não tinham coisas condições, elétricas. Claro. São prisões agora do Estado Novo. Repare, a ideia que dá é que tem que haver algo suficientemente grave para desencadear alguma reação. Mas mesmo assim nem sempre. Porque nós neste caso tivemos um ex-primeiro-ministro preso e mesmo assim a questão da corrupção é empurrada com a barriga. Há muitas pessoas que dizem que há várias razões para isso, que é os próprios não querem ser afetados pelas investigações. A verdade é que o partido do ex-primeiro-ministro preso voltou ao poder com os ministros escolhidos pelo ex-primeiro-ministro preso, em muitos casos dele, 4 anos depois. E ainda aí andam. Portanto, poderão ser candidatos a Presidente da República, ou fala-se nisso. Alguns deles, mas se não ele próprio, acho que não tem tempo e não sei não sei se não passaria uma segunda volta. Mas o que eu acho é, a verdade é que esse caso foi um caso chocante, fez agora 10 anos que nós todos vimos aquelas imagens do aeroporto e parámos, não é? Porque parou Portugal quando vimos uma sombra, não é? Uma sombra num carro a ser detido. Eu acho que na justiça portuguesa foi tão importante a prisão do Carlos Cruz, no caso da Casa Pia, como a prisão dele. Eu também acho que fazer alterações legislativas à medida de casos concretos é errado. E mesmo o Júlio César, algumas coisas que fez no Senado, também não correram bem, mas depois houve algo. Mas, por exemplo, nós temos na União Europeia aquelas listas dos PEPs, das pessoas politicamente expostas. Havia listas dos senadores e impedimentos que existem na Roma Antiga, que nós podíamos ir recuperar e dar muito mais utilidade, que são melhores do que as nossas leis de branqueamento de capitais. Por outro lado, uma coisa que se fez aí em 2010, 2011, portanto, ainda era primeiro-ministro, esse primeiro-ministro, que foi uma linha do Ministério Público de denúncias online no site. Portanto, nós todos podemos ir denunciar, chama-se Corrupção Denuncia aqui. Eu fiz um dos meus relatórios de mestrado sobre esse tema. E eu tenho sérias dúvidas sobre a constitucionalidade daquele sistema como está. Porque não existe qualquer lei a enquadrá-lo. Nós achamos todos muito bonito o whistleblowing. E eu acho que há um problema de cultura, e aí sim, oposição entre os common lawyers, os ingleses, os americanos e os franceses e os alemães, onde nós nos inserimos, porque os alemães e os franceses não se dão bem com denúncias anónimas, denúncias obrigatórias ou denúncias premiadas. Porquê? Ao longo do século XX, viu-se na Alemanha, seja na ocupação nazi, seja na ocupação russa, que eu era obrigado a denunciar os meus familiares, a denunciar vizinhos do meu prédio, e aquilo deixou traumas profundos. A França também, com a ocupação do Vichy, também deixou as denúncias, e em Espanha com a ditadura, em Portugal nós temos esses traumas, e portanto nós tipicamente não nos damos bem com sistemas de denúncias anónimas e obrigatórias, enquanto em Inglaterra e nos Estados Unidos
quando se dá o caso Enron, eles podem fazer a seguir uma lei Sarbanes-Oxley com denúncias obrigatórias, uma série de coisas, e aquilo funciona e pega melhor. Aqui, nós mais facilmente fazemos um RGPD a proteger a privacidade do que fazemos sistemas de denúncias. E eu acho que é curioso, apesar de ter havido também em França primeiro-ministro preso recentemente, a Europa tem tido vários casos de primeiros-ministros presos, e a própria Europa, na lei da prevenção do branqueamento de capitais, a quarta diretiva, nós agora vamos para a sexta diretiva que vai começar a ser implementada, a quarta diretiva já é a pensar em casos de corrupção como o do nosso ex-primeiro-ministro, como os ex-primeiros-ministros de outros países da Europa, e eu acho que é perigoso legislar a pensar nos casos concretos. Acho é que não podemos ter instrumentos que não estão devidamente regulamentados e enquadrados. Diga-me uma coisa, voltando ao princípio da oportunidade penal, como é que podemos fazer uma aplicação desse princípio sem que haja essa permeabilidade à corrupção? Essa é uma muito boa pergunta. Então, o problema aí é who guards the guards, não é? Quem é que guarda os Nós guardas. temos, por um lado, aquilo que referiu, que é, não se pode perseguir tudo. É óbvio, concordamos. Agora, quem é que define o quê? Eu acho que pode haver métricas. E acho que tem havido introdução na lei de determinados indícios. Por exemplo, o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, em 2022, teve uma alteração para aí aqueles feriados de dezembro, é 1 e 8, e foi um 8 que foi uma quinta-feira e 9 foi uma sexta. E às 11 da noite foi publicada em Diário da República uma alteração ao RGICS que mudava várias coisas, mas uma delas introduzia o princípio da oportunidade no regime geral das instituições de crédito. De maneira muito subreptícia. Eu não percebi porque é que o legislador fez aquilo assim. Tenho algumas suspeitas. Era tentar fazer as coisas até ao final do ano, mas podiam ter feito aquilo no início da semana, mas que depois sai em terceira série, porque nem sequer saiu na série normal do Diário da República. O princípio da oportunidade para o direito sancionatório bancário está vinculado, de certa forma, a ter havido, a serem ilícitos de gravidade menor, haver reparação dos danos causados de alguma forma e compensação das vítimas. Por exemplo, se aqui normalmente são bancos, se compensar aos clientes de alguma maneira, haver uma manifestação de arrependimento, ainda que seja de uma pessoa coletiva. Eu acho que estes são, por exemplo, 3 indícios: compensação, arrependimento, compensação até maior do que foi, e a baixa gravidade, são indícios que nós podíamos ter, de certa forma, no direito penal. Sim. Acho que terá que ser muito bem estudado. Confio que nós temos excelentes penalistas em Portugal que o poderiam desenhar e trazer para o combate. Acho que não podia ser uma princípio de oportunidade livre. Não é uma discricionariedade total ou à americana no combate à corrupção, porque também acho que às tantas iria haver a possibilidade de capturar o procurador e fazer um acordo e não ser. Porque o grande problema do combate à corrupção é um problema económico, de armadilha do prisioneiro. Nós, ao contrário de outros crimes, onde se pode saber mais facilmente, onde há uma vítima que se sabe, nós temos ali um segredo, temos um acordo secreto em que as duas partes não têm incentivos para se virarem uma contra a outra. Pois não. Se não têm incentivos para se virarem uma contra a outra, nós, no direito, temos de encontrar mecanismos que promovam essa quebra da armadilha do prisioneiro. Sim. E, portanto, temos de premiar, de alguma maneira, também tenho muitas cautelas quanto à delação premiada, mas eu acho que uma das coisas que eu também defendo, e que já existe no direito português,
Portanto, nós já temos um direito premial, Sim. nós se calhar não sabemos muito bem. Há procuradores mais hábeis e mais inteligentes a usar o direito premial e acho que o trabalho desses procuradores deve ser elogiado e valorizado, mas acho que a colaboração dos arguidos no processo, aquela ideia de que existe no direito à concorrência, o primeiro a denunciar ficar de alguma maneira beneficiado no processo, eu acho que isso são iniciativas relevantes que algumas já existem, podem ser aprofundadas, podem ser melhoradas e eu não sou cético quanto a elas. Não tem que ser delação premiada, ou até, o que é delação premiada? Pode ser muitas coisas. Nem nós sabemos. Não é? A delação premiada pode ser isenção de pena total, ou pode ser atenuação de pena, e se é atenuação de pena, já existe, mas o problema é não ser vinculada, não é? É não haver um pré-juízo do juiz, o juiz não se compromete com nada em Portugal, é a diferença das séries americanas que nós vemos, é apresentado um papelinho ali a dizer, se tu agora denunciares tudo, estás livre da cadeia, e isso em Portugal não existe. Eu depois acho também que há outra coisa que pode existir, que seria boa, e que havia no direito romano, era uma ideia de haver, e não direito penal, mas direito civil, ao pé das condenações penais, haver condenações civis, e pôr os corruptos a pagar à comunidade em dobro, ou em triplo, ou em quádruplo, seja do seu... não sabemos nunca, porque há uma confusão de patrimónios. Nós depois temos... a ideia de o dinheiro que se perde a favor do Estado, isso também tem sido estudado de muitas maneiras, a apreensão de bens a favor do Estado, mas eu acho que aqui, entrar mesmo no património do arguido, ou réu aqui, em direito civil, e pô-lo a contribuir para a construção de uma infraestrutura municipal, de uma infraestrutura... contrapartidas. Que tenha ali, tipo, isto fez parte do teu castigo. O teu castigo não foi só... Apesar de haver uma tipicidade das penas, não é? Nós só podemos ter uma pena que é a privação da liberdade, mas haver isto. Ou então penas, por exemplo, de trabalho a favor da comunidade. Ver um corrupto a trabalhar, a malhar no campo. As pessoas também gostarão disso. Por mais que isso seja estranho, eu acho que a natureza humana, o direito também deve enquadrar-se e integrar-se. E diga-me uma coisa, como é que vê os whistleblowers, as hotlines e os canais de denúncia? Então, vejo, em primeiro lugar, vejo como necessários, e acho que, havendo esta armadilha do prisioneiro que eu falava há bocado, acho que é a melhor maneira dos... a natureza humana tem duas coisas, não é? Tem, por um lado, as pessoas gostam de segredos, etc. Mas as pessoas também gostam de contar segredos. E, portanto, há sempre uma altura de precipitação e uma altura de receio e medo, e há maneiras, as whistleblowing hotlines, as hotlines, são boas maneiras de apanhar desprevenido alguém que fez parte de um esquema de corrupção, que se zangou com o outro por alguma razão e que então vai bufar, não sei bem como é que se traduz o soprar no apito do whistleblowing, vai soprar. Eu acho é que estas linhas têm que estar enquadradas legalmente. Nós já passámos a ter o regime da prevenção da corrupção, passámos a ter o regime da proteção dos denunciantes, passámos a ter algumas coisas, principalmente em dezembro de 2021, foram tomadas boas iniciativas legislativas. Foram obrigadas uma série de empresas com um número de trabalhadores a terem linhas de denúncia internas, e passámos a ter denúncias ao almanac, passámos a ter denúncias que podem ser feitas. Existe esta linha de corrupção de denúncia aqui na internet, que funciona com basicamente uma password. Eu denuncio, e depois recebo uma password e recebo alguma informação sobre o processo, que é muito limitada. Pronto. O problema é que as whistleblowing hotlines têm um lado negro, que é, eu posso usar aquilo para... Eu sou professor da Universidade de Lisboa. Um aluno que fica insatisfeito com uma nota que eu lhe dei agora em dezembro,
pode denunciar... Dizer que é um corrupto dizer e que eu fui um anda a corrupto receber e que dinheiro. dei e que tive um dinheiro do António, do Pedro, do Zé, e dei aquela nota por causa disso, e depois eu vejo-me instaurado um processo por corrupção, que pode ser um processo de crime, Pois pode. e ele fica com algumas informações sobre isso. Se houvesse prova obtida através daquela denúncia, essa prova podia ser eventualmente nula, se não há enquadramento legal. Pronto, eu não quero estragar os processos de ninguém, mas até porque acho que aquilo, acima de tudo, aquilo que houve alguns procuradores que me disseram é aquilo entra uma enchente de informação que é lixo, e para tirar dali uma palha útil é muito difícil. Agora, dentro das instituições, como a Faculdade de Direito, por exemplo, eu acho que para combater, por exemplo, o assédio, seja o assédio moral, seja o assédio sexual, Sim. eu acho que deve haver linhas de denúncia anónimas que protejam os denunciantes, e acho que há determinadas boas práticas que devem existir no setor. E essas denúncias têm que ser naturalmente avaliadas por entidades externas, porque senão, Sim. senão corre mal. Não, e tem que se garantir entidades externas, tem que se garantir independência. Eu, por exemplo, eu na faculdade, uma das coisas, quando se começa a falar do assédio na Faculdade de Direito, uma das coisas que eu penso é, nos estágios, já agora trago isto assim ao Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, mas nos escritórios de advogados, eu ouvi contar muitas histórias que já prescreveram, a maior parte delas, mas nos escritórios de advogados, principalmente nos grandes escritórios de advogados, há casos que deviam ser denunciados. E eu não sei se uma linha de denúncia do prescritório, mas eu acho que o Conselho Distrital de Lisboa podia ter uma linha de denúncias para atos praticados por advogados. Sim. Que fossem levados ao Conselho Superior, fossem levados ao Conselho Regional, mas aqui, à partida, os atos que eu conheço até podem ser levados, em última instância, ao Ministério Público. Claro. Porque acho que não são competência do Conselho Superior, acho que são competência do Ministério Público. E acho que o assédio em meio laboral normalmente é tratado pela ACT e na Ordem dos Advogados é tratado seria tratado pela própria Ordem, que passaria as informações ao Ministério Público. Isto, não sendo corrupção em sentido estrito, é corrupção em sentido lato, é corrupção dos valores, é corrupção, é alguém que tem um poder de ser sócio de uma sociedade de advogados, ou ser patrono, e aproveita-se desse poder para benefício próprio. Pronto. Eu sou patrono, tenho uma estagiária, de que gosto muito, e vejo que é de facto um poder muito grande. O poder que nos é conferido pela Ordem dos Advogados. Sim. E, portanto, aquilo que se passa principalmente na corrupção é quão mais poder é conferido a uma pessoa, mais essa pessoa pode ser corrompida. É mais permeável. Sim, o poder... saiu agora em dezembro, na semana passada foi o Dia Internacional contra a Corrupção. Sim. E a revista cultural e histórica mais antiga do país, que é a Brutéria, da Companhia de Jesus, saiu um número apoiado pelo MNAC e pela Fundação Gulbenkian, com textos de muitas pessoas, desde a ex-ministra Francisca Van Dunen sobre a ponderação dos direitos fundamentais no combate à corrupção, o ex-procurador-geral da República José Narciso Cunha Rodrigues, mas há a visão do jornalismo, a visão do MNAC, a visão política, a corrupção mesmo dentro da Igreja. Mas a verdade é que tudo o que é bom se pode corromper, por um lado, é o título de um artigo de um padre jesuíta que foi antigo provincial, e eu acho que basta nós vermos, não é? Se nós deixarmos, até a própria natureza é assim, se nós deixarmos um prato a oxidar-se, fica assim, mas a corrupção, e aí é o Papa Francisco, uma das coisas que dizia sobre a corrupção era isso, era que a corrupção não se combate com o silêncio. Se nós ficarmos calados, nada acontece. É a melhor maneira da corrupção continuar.
Portanto, nós temos que agir, temos que falar, temos que fazer coisas, temos que falar dela e temos que a trazer, e por isso é que eu acho que esta iniciativa que teve aqui foi muito boa, e por isso é que eu acho que haver um Dia Internacional contra a Corrupção é bom. Agora, também não acho que seja só palavras, acho que é preciso pôr a bolsa, e isso é o Orçamento de Estado. Claro. E o nosso Orçamento de Estado, se o Sr. Procurador-Geral da República na semana passada diz isso, é ele que diz isso, é o Presidente do MENAC que diz isso. Toda a gente se queixa de falta de meios. E diga-me uma coisa, relativamente à questão do arresto, de que tanto tem falado o Sr. Procurador, e a questão das indemnizações excessivas aos maiores lesados, como é que acha que isso poderia funcionar ou deveria funcionar? Então, é uma matéria que eu tenho de estudar mais a fundo, e não é uma matéria em que eu me tenha especializado. Para começar, que acho que é a melhor maneira de responder. Acho que o grande problema para mim é a questão da irreversibilidade e o problema da presunção de inocência, em que eu acredito, e da tipicidade das penas de que lhe falava há pouco. Vou falar então sobre cada um deles. Primeiro, nós já temos associada à corrupção. Isto são temas paralelos, mas que me levarão a falar da questão do arresto. Nós, com o arresto imediato, que muita gente quer, nós estamos a tratar um arguido como culpado a partir do primeiro dia, sem que tenha feito o julgamento. A lei da prevenção do branqueamento de capitais que existe atualmente, conciliada com o regulamento da ASAI, que é um regulamento que eu odeio, e com algumas declarações que o Sr. Inspetor-Geral da ASAI, muito prezo o próprio, mas as declarações que faz às vezes não, mas prevê os deveres que existem para os bancos para os comerciantes em geral. Isto é, se um banco, quando vê uma pessoa que tem suspeitas de corrupção, nem sequer fundadas, basta que tenha lido suspeitas na véspera sobre corrupção, o banco não pode, tem o dever de recusa daquela transação, ou então o dever de abstenção, que é uma coisa de discussão hierárquica, passa a uma hierarquia dentro do banco. Mas se há um bandido, vamos imaginar um bandido chamado Sócrates, o filósofo, ou o Darth Vader, que é o da Guerra das Estrelas, aquilo da máscara. O Darth Vader vai a uma loja de fatos de marca na Avenida da Liberdade. Fatos Armani. Pronto. Há fatos que custam mais de 15 mil euros. Ele chega a essa loja e não pode comprar o fato porque no dia anterior apareceu nos jornais o Darth Vader é corrupto. Ou porque toda a gente sabe que o dinheiro com que o Darth Vader anda a construir a Estrela da Morte é do amigo, ou é do que quer que seja. Portanto, eu acho que isto está errado. Acho que é o que decorre da lei 83 de 2017, mas acho que, por um lado, os comerciantes não são investigadores de crimes. Sim. Por outro lado, a pena para a corrupção ou a pena para os atos ilícitos é a privação da liberdade. Portanto, o Darth Vader devia ser detido e não privado de usar fatos Armani. É melhor, até para a investigação criminal, que fique o registro de que ele comprou um fato Armani. Nós queremos armanizar os capitais e não deixar os capitais soltos e livres nas mãos. E, portanto, queremos que haja o dever de comunicação que existe ali, mas aquilo viola a presunção de inocência do Darth Vader. E também tem outro problema, não é? Que, no fundo, se eles ficam sem dinheiro, também não têm dinheiro sequer para contratar um advogado. Aí, eu estava a falar dos 15 mil euros para comprar um fato. Agora, 15 mil euros para pagar a um advogado será problemático. Porque nós temos os 1.500 como comunicação, sim, 15 mil, e esse tema da contratação dos advogados é um tema que está a ser discutido em muitas partes do mundo. Era uma questão que eu tinha para colocar. Até essa mesmo. Na Ordem dos Advogados da Califórnia começaram a prender ou a deter para inquérito e depois advogados
Não sei se já viu aquela série, o Breaking Bad. Já vi, já. E depois há o advogado, que é o Better Call Saul. Mas começaram a aprender advogados com o fundamento de que o rendimento que obtinham os seus honorários por serem advogados de um mafioso qualquer eram branqueamento de capitais. Portanto, o advogado, ao ser remunerado, estava a branquear capitais. E houve um grande movimento contrário a esta atuação dos procuradores federais na Califórnia sobre isto, e conseguiram explicar que todas as pessoas têm direito à defesa. E é engraçado, porque é um tema em que eu tenho um livrinho que saiu no ano passado, neste verão, sobre o direito dos Estados Unidos da América, e adoro os Estados Unidos da América, e é um tema em que se juntam juristas muito à direita e muito à esquerda, em nome das defesas das garantias penais. Um dos juízes nomeados pelo Donald Trump, o Neil Gorsuch, que vem da linha do Scalia, que era um gordo, grande, excelente jurista, e a Sonia Sotomayor, que é a primeira mulher latina, muito liberal, têm estado a decidir, muitas vezes, em sentido semelhante no Supreme Court, e a única juíza nomeada pelo Joe Biden, a Ketanji Brown Jackson, ela foi nomeada oficiosamente defensora de terroristas durante o pós-11 de setembro. E vieram acusá-la, como é que foi possível defender terroristas, etc., é horrível. E um dos maiores defensores dela, inicialmente, tinha sido o Paul Ryan, que era o vice-presidente do Mitt Romney, e que ele também tem relações familiares com ela, porque o Washington, apesar de tudo, é relativamente pequeno, eles são cunhados ou uma coisa qualquer assim. Mas o John Roberts, o Chief Justice do Supreme Court, veio dizer que, da mesma maneira que as grandes empresas têm direito à defesa e têm que ter direito à defesa, os terroristas, mais terroristas de todos, o John Roberts Jr. é o presidente do tribunal, que foi nomeado pelo Bush filho, e que é um excelente jurista. Pronto. E ele veio defender a juíza que provavelmente iria trabalhar com ele, de maneira neutra, não é? Vai fazer uma intervenção na altura, com esta ideia de que toda a gente tem direito à defesa. E, portanto, na Califórnia, esses casos, às tantas, houve muitos advogados que tiveram de ser libertos, e sendo que depois criou-se uma espécie de acordo entre a Ordem dos Advogados de haver limites de rendimentos, porque senão aquilo que os criminosos faziam era passar pelo advogado. Pagavam uma quantidade de dinheiro muito grande ao advogado para que o advogado ficasse com o dinheiro enquanto ele não podia ter dinheiro em seu nome. Sim. E, portanto, controlar as transferências, essas transferências serem vistas e o dinheiro ter de ser efetivamente usado para o advogado, para a família do advogado. Claro. E há padrões para construir isto. Mas são padrões que têm de ser vistos. Isto é, quando eu estou a defender, nós hoje em dia, todos os advogados, temos de fazer uma due diligence. Nós também estamos vinculados, e o regulamento da Ordem dos Advogados é no meu entender, bastante equilibrado e bastante bom. Demorou um pouco a ser feito, mas quando chegou foi uma boa conquista da Ordem, e elogio muito os colegas que trabalharam nele. Mas neste regulamento está previsto que nós temos o dever de identificação dos nossos clientes e o dever de exame de cada transação, mesmo para nós próprios, e temos de fazer isso. Não somos comerciantes, somos profissionais liberais, mas temos de o fazer e assegurar a defesa. Agora, vou regressando só para não o deixar sem resposta quanto ao arresto. Eu acho que o arresto de bens, muitas vezes aquilo que se quer é antecipar a justiça penal e é ver resultados antes de tempo. Mas não temo que essa antecipação também possa provocar, ou a não antecipação possa provocar uma dissipação de património? Claro que sim, mas acho que há medidas cautelares
que podem ser tomadas, mas acho que aqui, é como diz a senhora Ministra Francisca Van Dunham, tem sempre que haver uma ponderação de valores fundamentais. E aqui não se justificaria, se calhar. Não, eu acho que a questão é o quanto é que deixamos para a subsistência do arguido, e tem tudo de ser verificado por um juiz de instrução, não é nas mãos do Ministério Público, não é o Ministério Público que termina isso, têm de ser juízes de instrução verdadeiramente neutros e que não queiram ser eles acusadores, porque a justiça funciona em triângulo. Há um juiz, há um acusador e há um defensor. E funcionando em triângulo é que funciona bem. Se o juiz pende mais para um lado ou para o outro, o jogo ou o tabuleiro está logo viciado corrompido. Exato. E diga-me uma coisa, mesmo para concluir. Acha necessária a criação do Instituto da Delação Premiada em Portugal, tal qual o conhecemos, por exemplo, no Brasil? Não. Ou acha que o que existe atualmente já é suficiente? Não. Então, gosto de ser dramático nas minhas respostas, para parecer uma novela portuguesa daquela dos anos 80, mas os brasileiros têm um direito, em muitas coisas parecido, é um direito romano-germânico, mas pela proximidade geográfica e por algumas características do seu sistema político, designadamente porque é muito difícil legislar hoje em dia. Há 17 partidos, a bancada evangélica, a bancada agroalimentar, etc. O STF tem sido chamado a agir e quer imitar o Supreme Court dos Estados Unidos da América, ou o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, e algumas vezes acho que o faz mal, faz em ativismo judiciário, e acho que o Supreme Court dos Estados Unidos da América esteve mal algumas vezes, acho que o STF tem estado mal, no entanto gosto de acompanhar estes casos da Rede X, etc. Mas acho que os brasileiros, pela proximidade com os Estados Unidos da América, se aproximaram, e às tantas acho que era um procurador que me dizia isso, que era a delação premiada, ou alguns institutos que os brasileiros têm, é como pôr um acordeão, ou pôr o Elvis Presley ou o Frank Sinatra a cantar no meio de uma sinfonia do Beethoven ou do Mozart. Nós temos códigos civis que são sinfonias do Beethoven ou do Mozart. Eu adoro Frank Sinatra, gosto muito do Elvis Presley, mas não misturo com o Beethoven ou com o Mozart. Pronto. E os brasileiros fazem um bocadinho isso, e eu acho que a delação premiada tem alguns aspectos à brasileira, tenderia a ser algo que não encaixava bem no direito português. Não é, no entanto, algo que o direito português ou o direito europeu não anda a caminhar. Isto é, nós temos direito premial, como eu dizia há pouco, que eu acho que deve ser desenvolvido. Acho que nós devemos ter então, mais... Então, o que existe para si, a colaboração que existe neste momento é muito insuficiente. É ainda insuficiente. Eu acho que a lei da concorrência deu bons resultados, acho que no domínio do direito financeiro pode haver esta ideia de semelhante à delação premiada ou à colaboração para os valores mobiliários, para o direito bancário, para o direito dos seguros, para... determinados setores, eu acho que faz sentido que haja espaço para esta clemência. Também acho que a clemência no direito penal pode existir. Não sei como é que nós faríamos isto funcionar. Acho que exigiria repensar muitas coisas no direito penal, e acho que há prioridades antes... e acho que o direito premial tem umas linhas para ser desenvolvido. Acho que a delação, as denúncias podem ser até vinculadas. Nós já temos o próprio crime de corrupção, já diz em alguns números que se alguém denunciar, verá a sua pena reduzida num terço, verá a sua pena reduzida. Portanto, isto está vinculado no Código Penal. Mas, na sua opinião, devia avançar-se para que direção nessa premiação?
é perceber logo a suspensão, há institutos de suspensão do processo, suspensão da própria pena, e acho que isso deve ser ponderado e devemos arranjar maneiras. O meu tema é sempre trabalhar em juristas e economistas em conjunto para quebrar a tal armadilha do prisioneiro. Pronto. E nós temos de perceber como dar incentivos para destruir os casos de corrupção, mas também a corrupção joga-se em vários momentos. Sim, sim. Nós estamos a falar normalmente aqui da corrupção já feita, mas o MNAC tem falado muito e tem tratado muito a prevenção da corrupção. O regime geral de 2021 é um regime geral de prevenção da corrupção, coisa que eu acho que foi uma decisão acertada do legislador. Sim, sim. E acho que estes mecanismos de prevenção da corrupção são mecanismos que podem existir e ser disseminados até nas próprias câmaras municipais, as pessoas terem mais medo, é importante, as pessoas terem mais incentivos para denunciar, deve ser, obviamente, uma realidade do nosso direito. Muito obrigado, Dr. Miguel. Foi um gosto falar consigo, como sempre. Dada a vivacidade com que fala, é sempre interessante. E os exemplos práticos e históricos que adiciona, e até cinematográficos, são sempre bastante relevantes e tornam a nossa conversa sempre muito mais interessante. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Foi um gosto ter-vos aqui mais uma vez num Pode Esclarecer. Voltaremos na próxima semana com mais um tema. Até lá.